Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa videoaula. Nós somos da turma do primeiro semestre de Ciências da Computação da Universidade Paulista de Limeira. E hoje nós falaremos um pouco sobre testes nos sites antes de eles serem rodados na web. Começando pela usabilidade, que nada mais é do que o método que visa facilitar a utilização de uma interface pelo usuário, sem perder a interação e suas funcionalidades com o sistema. Refere-se ao grau no qual o usuário consegue realizar uma tarefa. É tornar algo utilizável e funcional ao mesmo tempo. Mais especificamente, refere-se à rapidez com que os usuários podem aprender a usar alguma coisa e a sua eficiência ao utilizá-la. E é por isso que cada projeto é único. Não podemos nunca reaproveitar nem os critérios para uma avaliação e nem os testes realizados, pois eles variam de acordo com os objetivos e o escopo de cada site. Design, utilidade e aprovação através dos testes é uma etapa fundamental para a criação de um site, de um app e de qualquer outro projeto de hardware e software. Esses testes ocorrem após o projeto programado, estando em sua forma teste ou beta. Nele, seus principais componentes serão revisados, para que em sua versão final não haja nenhum problema funcional. Esses componentes mencionados são os lógicos, que é a programação e os comandos, e os visuais, que se trata do design, a aprovação e a usabilidade. Mas não pense que acaba por aqui não. Mesmo após finalizado, muitos novos testes podem ser feitos futuramente. Tudo para melhorar a experiência do seu usuário, fazendo com que se divulgue e indique para outros o seu produto, numa espécie de marketing voluntário, podendo você trabalhar no seu projeto com a informação oferecida. O critério de uso de cada suporte depende do grau de precisão que você espera dos resultados, da rapidez e do custo disponível para tal. Os testes podem ser feitos tanto presencialmente quanto remotamente. Porém, se você busca complexidade nos mesmos, opte por testes presenciais, pois, segundo os estudos, estes costumam apontar problemas muitas vezes não identificados nos remotos. Tendo falado um pouco sobre a usabilidade, vamos para o segundo teste, que é o teste de compatibilidade. Sabendo que o público da web usa uma variedade de browsers e plataformas com diferentes configurações, recursos e interpretações dos padrões da web, muitos apresentam inconsistências na interpretação dos códigos de página a página. O ajuste do código para cada programa ou uso de padrões web para a definição do layout ajuda a contornar os problemas causados por essas diferenças. Para não deixar o usuário confuso, a interface deve se adequar com tantos browsers, plataformas e dispositivo quanto for possível, para permitir uma percepção mais precisa da sua forma e das suas funcionalidades, bem como para permitir um acesso apropriado pela maior parte dos usuários. E para isso, é necessário que sejam feitos testes em vários tipos de browsers e em suas diferentes versões, bem como dispositivos e outras plataformas. A programação deve ser compatível com todas as versões antigas dos navegadores, para os usuários não precisarem atualizar sempre os navegadores e programas adicionais, como plugins. Mesmo que o código não funcione perfeitamente numa plataforma ou programa, é importante que, ao menos, a estrutura da página e o seu conteúdo se mantenham estruturados. Para isso, serão necessários alguns tipos de testes. Primeiro, testar a interface em diferentes versões de navegadores, como Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome e entre outros. Também é necessário testar a interface em diferentes sistemas operacionais, como Windows, Linux, Macintosh, entre outros. Também é muito importante testar a interface em diferentes dispositivos, como emuladores, dispositivos móveis, computadores, tablets, e entre outros. Nos navegadores utilizados, é bastante importante fazer algumas verificações. Dentre elas, verificar se as páginas são compreensíveis sem o uso de JavaScript, se o usuário pode navegar sem o uso de plugins, se o usuário pode navegar sem visualizar imagens, avaliar os 3 browsers mais utilizados pelos usuários em estatísticas de acessos gerais da web
E por último, mas não menos importante, uma pesquisa de campo. E não paramos por aí não. Para finalizar, devemos realizar testes de validação. E para isso, podemos contar com algumas ferramentas de validação. Dentre elas, temos a W3C Validator, que verifica se o site tem HTML ou XHTML válido ou compatível com os standards web. Também temos a W3C CSS Validator, que verifica se os arquivos de estilo CSS são compatíveis com os padrões web. Também temos a WDG Validator, que verifica se o site usa doctype correto de acordo com o XHTML ou HTML usado. E temos Dreamweaver, Linkveiler e Xenolink para verificar erros de linguagem de programação. Tendo em vista os testes de usabilidade e de compatibilidade, vamos para o próximo passo, a resolução de tela. A resolução de tela consiste em testes de layout e de funcionalidade de interfaces em diversas resoluções, e assim como os testes de compatibilidade em diversas plataformas. Ele serve para verificar a consistência destes em diversos dispositivos, com diversas configurações e para diversos hardwares e softwares e suas respectivas telas de exibição e usabilidade. A interface deve ficar entendível para cada dispositivo, sem precisar ficar mudando suas principais configurações, softwares, textos e imagens, mas necessitando que essas se estruturem de modo que se adaptem a cada aparelho, já que estes têm diversos tamanhos e estilos. Por exemplo, as televisões têm suas telas com resoluções de 640 por 840 ou 768 por 1024 ou até maiores. Já os celulares possuem telas de até 200 pixels. Devemos considerar também que alguns usuários utilizam fontes maiores do que o padrão, seja por problemas de visão ou por possuírem telas de alta resolução, onde as fontes ficam pequenas e ilegíveis. A medida do conjunto constituído por texto, imagem e elementos funcionais não necessariamente deve acompanhar a largura da janela do computador, mas deve ser levada em conta para manter a tela estruturada. Deste modo, podemos ir para o próximo passo, a velocidade de carregamento. Segundo pesquisas realizadas pelo Comitê Gestor de Internet do Brasil, a TIC Domicílios, mostra que em 2006 e 2008, podemos observar que um número relativamente alto de usuários ainda utiliza o tipo de internet modem dial-up, a internet de escada. Esses usuários precisam ser considerados quando em nossos projetos. E por isso, ao ser criado um site, é preciso verificar tempo de carregamento tanto por linha de escada quanto por banda larga, de forma ao balancear os recursos a serem oferecidos para seus usuários. Mas o que exatamente avaliar? Devemos verificar o tempo de carregamento das páginas. Se a página leva mais de 30 segundos para carregar o site, pode estar perdendo visitantes. Também devemos publicar somente imagens, animações e vídeos realmente relevantes e que somem à página. É importante também inserir imagens maiores e arquivos para download em camadas mais profundas, com um aviso aos visitantes sobre o tamanho e o formato do arquivo. Para terminarmos a nossa videoaula, vamos encerrar falando sobre acessibilidade. E para isso, precisamos saber o que significam os testes de acessibilidade. Quando falamos em testes de acessibilidade, estamos nos referindo ao processo muito importante e inteligente, que indica passo a passo se um site ou aplicativo pode ser usado facilmente por pessoas com deficiência. Mas como exatamente executar esses testes de acessibilidade? Os testes de acessibilidade adequado, tanto em site quanto em app, normalmente envolvem uma grande atenção no exame manual de páginas individuais, bem como pesquisas de produtos e formulários online. E quem faz os testes? Teste manual, você pode contratar um consultor, que são especialistas que foram treinados e têm uma compreensão aprofundada em acessibilidade web. Uma outra forma é ter usuários com deficiência para verificar manualmente
páginas e testar diferentes funções no site ou aplicativo móvel. Se esses indivíduos usam tecnologia assistiva, ou se suas deficiências afetam o uso do seu computador de outras maneiras, eles poderão encontrar certos tipos de barreiras que, de outra forma, não poderão ser notadas. Nos testes de acessibilidade automatizado, existem muitos tipos de ferramentas que realizam um teste automático de certos componentes de um website ou documento eletrônico, e informam instantaneamente se os componentes passaram ou falharam no teste. Um exemplo é o verificador gratuito de sites Wave, Web Accessibility Evolution Tool, bem como o AcheckR ou o JAWS. No entanto, ele não é minucioso. É amplamente aceito na indústria que os testes automatizados apenas identificam de 25 a 30% dos problemas, apresentam falsos positivos, além de apresentar relatórios cheios de jargões que só fazem sentido para os desenvolvedores web. Porém, aqui temos algumas diretrizes para testes de acessibilidade. Elas fazem parte de uma série de recomendações para acessibilidade em ambiente web, publicadas pela Web Accessibility Initiative do W3C. Elas constituem de um conjunto de recomendações para fazer com que o conteúdo seja acessível. Para isso, temos 3 prioridades. Na prioridade 1, os desenvolvedores web precisam satisfazer estes requerimentos. Caso contrário, será impossível para um ou mais grupos acessar o conteúdo web. A conformidade com este nível é descrita como A. Na prioridade 2, os desenvolvedores web deveriam satisfazer esses requerimentos. Caso contrário, alguns grupos terão dificuldade de acessar o conteúdo web. A conformidade com este nível é descrita como AA ou A duplo. E como prioridade 3, os desenvolvedores web podem satisfazer esses requerimentos, de modo que fique mais fácil para alguns grupos acessarem conteúdo web. Essa conformidade com este nível é descrito como AAA ou A triplo. Mas os testes englobam todas as deficiências existentes? A resposta é não. Alguns exemplos de deficiências analisados nos testes são cegueira e visão limitada, surdez e outras deficiências auditivas, surdo-cegueira, epilepsia, dislexia, deficiência motora de condições como lesão da medula espinhal, esclerose múltipla, artrite, paralisia cerebral e até distrofia muscular. E que agora sejam craques nos testes de rodagem. Nosso vídeo termina por aqui. Muito obrigado a todos. Tchau.